Beleza, turma? Bom dia de novo. Vamos dar sequência aqui. Estamos falando de polarização dos transistores para fazer amplificadores, tá? Na aula passada, a gente viu esse gráfico aqui. Tentei explicar para vocês meio que o racional do que a gente chama de curva característica do amplificador, tá? Praticamente todos os amplificadores vão ter alguma curva parecida com essa daqui, tá? Onde a gente tem uma região meio que de transição aqui, dentro do qual lembrando que a ideia que eu tenho, o modelo básico é esse, tá? Estou tirando a saída daqui, estou pegando a entrada aqui, onde enquanto o meu transistor está aqui na região de saturação, tá? A gente tem uma região de alto ganho, e aí a gente definiu o ganho, a gente definiu o ganho, né? Como sendo como que a tensão de entrada controla a tensão de saída, a gente mede isso com a derivada dessa curva aí, tá? Derivada do Vout pelo Vin, ok? E aí a gente viu que, quando a gente está fazendo aquela história de pequeno sinal, ou aproximação linear, ou qualquer coisa do tipo, tá? Que a gente está fazendo é escolhendo um ponto aqui nessa curva, que a gente chama de ponto de operação, vou até marcar ele aqui, ponto de operação. Repare que o ponto de operação, ele vai depender de qual é a minha escolha de tensão DC que eu estou colocando na entrada. Vou chamar aqui de VDC na entrada. Ele vai me produzir, tá? Uma tensão DC na saída. É isso que está dito aí no gráfico. VDC na saída. A partir de um VDC de entrada. É isso que esse gráfico está falando para a gente, tá? Ponto de operação, tensão DC na entrada, vai produzir uma tensão DC na saída. E o que a gente costuma fazer é uma aproximação linear, afinal é tudo derivada. Uma aproximação linear dessa curva branca aí, que é a resposta do amplificador, em torno deste ponto. Alguma coisa no seguinte sentido. Alguma coisa nessa linha, tá? A inclinação dessa reta aqui vai explicar para mim como é que funciona o ganho, tá? A inclinação dessa reta aqui vai explicar para mim como que funciona o ganho para um determinado ponto de operação. E aí percebam, tá? Se a gente mudar o ponto de operação para o mesmo circuito, tá? Sem mudar nada, sem mudar o resistor, sem mudar o transistor, sem mudar nenhum outro parâmetro, a única coisa que se eu resolver mudar for a tensão de entrada, se essa tensão de entrada aqui andar para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, estou diminuindo a tensão DC. Para a direita, estou aumentando a tensão DC. Eu mudo o ganho, porque a derivada da curva vai mudar, a depender do ponto que eu escolher fazer essa aproximação linear. Okay? É disso que a gente está falando, tá? Outra coisa que a gente discutiu aqui, não com muita intensidade, porque não é exatamente o foco dessa disciplina aqui, tá? Mas, na hora que, percebam lá, tem uma determinada faixa de entradas, eu vou marcar de azulzinho aqui, eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Tem uma determinada faixa de entradas aqui, tá? Onde, se o meu sinal excursionar naquela faixa de entradas ali, essa aproximação da reta é uma aproximação bastante razoável, tá? O erro é razoavelmente pequeno, ok? Dependendo, se o meu sinal ficar muito grande na entrada, tá? Vai ter algumas faixas aqui, ó, onde eu vou estar errando muito o que o meu circuito de fato faz em relação ao que eu esperaria que ele fizesse, tá? O que eu, de fato faz é a curva branca, o que eu gostaria que ele fizesse é a curva azul. Esse erro aí, tá? Se isso começa a acontecer, a gente chama de distorção. Ele começa a bagunçar a forma de onda da entrada, do que você estiver colocando lá na entrada, ela começa a ficar um pouco descaracterizada por conta dessa diferença. Afinal, meu circuito não está funcionando mais de maneira linear,
Na hora que ele está não linear, ele começa a perder a forma de onda ali do que quer que você esteja colocando, tá? E maior será essa distorção quanto maior for o sinal que você estiver colocando na entrada. Percebam, tá? Mais sujeira você vai colocar no teu sinal, tá? E normalmente o que a gente faz é caracterizar o circuito em termos de um ganho linear. E aí depois, para uma determinada aplicação, a gente vai lá e olha e fala, beleza, essa aqui é a quantidade de distorção que esse circuito está produzindo para essa determinada, para esse determinado conjunto de entradas aqui esperado, tá? Outra coisa que eu gostaria de que vocês percebessem nesse gráfico aqui, tá? Tipo assim, é muito instrutivo, tá? A diferença entre um amplificador e uma porta lógica é essencialmente, tá? Quais são as tensões que a gente vai trabalhar na entrada, vai apresentar para o circuito. Repare que se eu pegar exatamente esse mesmo circuito e apresentar para ele, tá? Tensões de entrada numa determinada faixa aqui. Ele vai funcionar como um amplificador razoavelmente linear. Por outro lado, se eu apresentar para ele tensões ou bastante baixas aqui, ou bastante altas aqui, ó, perto do VDD ou perto do zero, tá? Repare que, independente se o meu sinal excursionar aqui, a tensão vai ser sempre praticamente VDD, nesse caso aqui, tá? Uma tensão relativamente estável ali, né? Relativamente constante. E se meu sinal excursionar em torno desse ponto aqui, a minha saída fica praticamente paradinha ali, numa tensão baixa, tá? Repare, eu estou entrando com tensão baixa, está saindo tensão alta, estou entrando com tensão alta, está saindo tensão baixa. Característica inversora, tá? Isso aqui funciona como uma porta lógica inversora. Segunda coisa a perceber, em termos de porta lógica, tá? Ele tem uma certa imunidade ao que a gente chamaria de ruído, tá? Entra um sinal que não está paradinho, que é o que a gente gostaria que acontecesse no sinal lógico, tá? Entrou um sinal bonitinho, paradinho, mas infelizmente o mundo real não funciona desse jeito, tá? O mundo real é cheio de ruído, é cheio de interferência, é cheio de bagunça, mas perceba o que esse circuito faz. Ele entra um sinal aqui com uma certa excursão, tanto no nível lógico alto quanto no nível lógico baixo, e na saída ele produz um sinal bem limpinho, tá? Razoavelmente paradinho ali, ok? Essa característica aqui é uma das características que explica a gente usar sistemas digitais para praticamente tudo, tá? Praticamente tudo hoje. É mais fácil fazer várias coisas digitais, tá? Em particular, quando essas coisas envolvem memória. Então, é uma primeira explicação. Mas, provavelmente, uma segunda explicação que explica por que tudo é digital hoje em dia, e a gente quer ficar fazendo cada vez mais coisas digitais, tá? É porque o sistema digital ele tem uma certa imunidade ao ruído inerente ao próprio funcionamento dele, ok? Então, os circuitos não precisam ser perfeitos, as entradas não precisam ser perfeitas, tá? Eu tenho um nível de tolerância, eu posso errar muito mais e o sistema digital ele continua funcionando, tá? Essencialmente, essa margem de ruído, a gente vai chamar isso de margem de ruído. Essa margem de ruído é muito grande num sistema digital. E isso aí dá várias vantagens do ponto de vista de engenharia para a gente fazer as coisas funcionarem. Ok, pessoal? Mas percebam que a diferença entre uma porta lógica e um amplificador, tá? É essencialmente qual é a entrada que você dá para ele. Em termos do circuito, não tem a menor diferença, tá? Por isso que vocês vão ver, talvez, em alguns lugares aí, falando que toda porta lógica é um amplificador, todo amplificador é uma porta lógica, porque de fato é, tá? Beleza. Isso aqui é o que a gente está vendo, foi o que a gente começou a discutir na aula passada, tá? E aí, um problema que eu gostaria de resolver aqui nessa aula e na aula que vem, nessas últimas duas aulas, é como que a gente seta, tá? Como é que a gente configura, como é que a gente escolhe, tá? Esse ponto aqui na entrada, que vai essa tensão descer na entrada, que vai produzir esse ponto de operação, tá? Que vai colocar o sistema no ponto onde eu gostaria, tá? Vai colocar aquela reta ali no lugar onde eu gostaria, ok?
Normalmente, assim, eu tenho duas abordagens, tá? A primeira delas é, eu vim aqui no meu, direto na minha entrada. Deixa eu desenhar melhor isso aqui. Eu vim aqui direto na minha entrada e fazer com que a minha fonte de sinal seja uma fonte que tem um VDC de entrada, mais o meu sinal. Foi o que a gente estava fazendo até agora, tá? Repare, é fazer com que a fonte já traga consigo mesmo essa tensão DC, tá? Quando isso aqui acontecer, a gente vai chamar de acoplamento direto, tá? Quando a própria fonte de entrada, ela já tem, a fonte que produz o sinal de entrada, quando ela já tem essa tensão de polarização aqui, a gente chama de acoplamento direto. A gente liga a fonte diretamente lá no amplificador, tá? O problema é que inúmeras fontes, elas não produzem uma tensão DC, ou elas não produzem a tensão DC que eu gostaria que tivesse lá no meu sistema, tá? Então, isso é um problema. É bem interessante a gente poder gerar essa tensão DC dentro do nosso próprio circuito e aí trazer para dentro do circuito somente o sinal. Tá? Isso que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. Só terminar o café aqui, porque a cafeína não está baixa, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem esse é o problema que a gente quer tratar, tá? Segunda coisa, vamos dar uma olhada aqui num resultado, que pode ser um resultado um pouco não intuitivo, tá? Para muita gente isso aqui não é intuitivo, ok? Repare que o ganho desse circuito aqui, a gente calculou aí para trás, tá? Ele é em módulo, né? Menos GM, qualquer coisa, vai ser aproximadamente, ó, GM, vou até botar aqui, ó, o módulo dessa coisa aqui. O módulo desse ganho aqui é GM vezes RD, tá? E a gente viu na aula passada ainda, tá? Que eu tenho pelo menos 3 equações aqui para o GM, tá? A primeira delas é K vezes VGS menos VTH. A segunda possibilidade, e aí é brincando lá com a equação da corrente, e essa expressão aqui do GM, a gente percebeu também que eu podia dizer que o GM era 2 vezes ID, VGS menos VTH, ou ainda, eu podia dizer que o GM era 2 vezes o K vezes ID, raiz quadrada dessa coisa toda, tá? Então, olha só uma coisa que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou substituir o GM nessa expressão aqui por essa equação aqui, tá? Então, eu vou ficar aqui, o meu ganho desse circuito aqui em módulo vai ser 2 vezes K e D raiz disso, vezes RD, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, segunda restrição que a gente costuma colocar aqui é falar o seguinte: eu gostaria de ver na minha saída máxima excursão possível, tá? E aí, de onde é que vem essa restrição de máxima excursão, tá? Normalmente, se eu estou dando ganho, normalmente eu quero que aconteça, tá? Eu quero entrar com um sinal pequenininho e eu quero sair com um sinal grandão aqui. Só que para eu poder sair com um sinal grandão, repare que o tamanho do sinal não tem muito a ver com ganho, tá? Mas se eu quero o sinal grande ali, eu quero conseguir excursionar ele, eu quero configurar essa coisa aqui, tá? Esse ponto desse aqui, de tal forma que eu tenha margem para o meu sinal subir, quando ele quiser subir, e eu tenho uma margem para o meu sinal descer, quando ele quiser descer. Tá? Então é bastante comum, inclusive eu diria que é meio que a escolha padrão, tá? Você vai fazer essa escolha aqui, exceto se você tiver algum bom motivo para não fazer. A gente escolher esse ponto descer aqui, aproximadamente na marca de VDD sobre 2, tá? Porque ele vai me permitir dar VDD sobre 2 de discussão de tensão para cima, VDD sobre 2 aproximadamente de discussão para baixo, tá? Então, se eu colocar essa restrição aqui também, tá? Vou dizer que eu quero VDD sobre 2
nessa saída, aqui nesse ponto, tá? Na tensão de saída DC, repare que essa tensão aí vai ser VDD menos a queda de tensão que aparece no resistor. Então, eu vou poder dizer que esse VDD sobre 2 vai ser VDD menos ID vezes RD, a queda de tensão no resistor. Beleza? O que eu fiz aqui? D igual a VDD sobre 2RD. Ah, tá. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente pode fazer, tá? Em termos de análise aqui. Eu posso, nessa equação, isolar o ID, tá? Se eu calcular aqui quanto que tem que ser a corrente dessa coisa aqui, a gente vai chegar na conclusão de que vou passar esse termo para o lado de cá, vou passar esse termo lá para o lado esquerdo da equação. No lado direito eu vou ficar no lado esquerdo, né? Eu estou ficando com ID, RD. No lado direito eu estou ficando com VDD menos VDD sobre 2, ok? Se eu isolar o ID, eu vou ficar com ID igual a VDD sobre 2, VDD dividido por 2 vezes RD. Pronto, deixa isso aqui, tá? VDD sobre 2 RD, ok? E aí repare que eu começo a ter uma restrição em cima desse resistor, tá? Eu posso reescrever isso aqui como sendo isolar, né? RD igual a VDD sobre 2 vezes ID, tá? Então repare, se eu estou escolhendo, tá? Aquela tensão VDD sobre 2 ali, a escolha do meu resistor já não pode ser mais de qualquer jeito, tá? A escolha do meu resistor não pode ser de qualquer jeito. A escolha da corrente do resistor agora elas são travadas, tá? Começa a ter restrições em cima disso aqui. E aí, repare que eu posso, usando essas duas equações aqui, ó, reescrever o ganho. Primeira coisa que eu posso reescrever é que o ganho vai ter que ser 2KID dentro da raiz, que é o GM, vezes VDD dividido por 2 vezes ID, tá? Tô usando essa expressão aqui, substituindo lá no RD, nessa equação aqui. Nessa equação aqui. E aí, repare uma coisa que está acontecendo aqui, tá? Repare uma coisa aqui. Você pode dar uma reescrita nessa coisa toda, tá? Você pode tentar dar uma melhorada aqui, mas aqui já dá para perceber, nas notas de aula, inclusive, tem um pouco mais, a conta vai um pouco além, tá? Mas aqui já vai dar para perceber o que eu preciso que vocês percebam. Se eu quero aumentar o ganho, perceba o que está acontecendo. Perdão. Se eu mexer na corrente ID, a minha pergunta é o que acontece com o ganho, tá? O que acontece com o ganho se eu aumentar ou diminuir essa corrente? Porque a gente tem uma certa intuição de que se eu botar mais corrente, vai melhorar o ganho, tá? A gente tem uma certa intuição sobre isso. E aí repare uma coisa, se eu aumentar a corrente, tá? Eu estou aumentando o ID, Repare que no numerador eu tenho raiz de ID, é um número que está crescendo. No denominador eu tenho ID, que é um número que cresce mais rápido do que raiz de ID. Ou seja, na hora que eu começo a aumentar a corrente, tá? O termo do denominador aqui está crescendo mais rápido. O que eu vou perceber é diminuição de ganho, tá? Que é uma coisa meio um pouco contraintuitiva, tá? Pelo menos toda vez que eu vejo esse resultado aqui, eu ainda me surpreendo, tá? Ele está falando para mim o seguinte: se eu estou tentando maximizar o ganho, tá? Mantendo o VDD sobre 2 na saída, porque é isso que eu quero, tá? Mantendo essa restrição de VDD sobre 2 na saída, máxima exclusão de saída. Se eu quero tentar maximizar o ganho, eu preciso dar um jeito de diminuir a corrente que está passando lá no meu circuito. Eu preciso dar um jeito de diminuir a corrente, tá? E como é que eu controlo essa corrente DC que tá aqui, ó? Essa corrente ID que está aqui. Eu diminuo a tensão VGS que está aqui no circuito. Afinal, VGS ao quadrado vezes um monte de coisa é o que vai controlar o ID. Então, se eu quero diminuir a tensão, se eu quero diminuir a corrente para aumentar o ganho, eu quero abaixar
essa tensão aqui, tá? Quero abaixar a corrente, preciso abaixar aquela tensão ali. Primeira coisa a se perceber, tá? Trabalhar com menos corrente normalmente dá mais ganho nos amplificadores, tá? Essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem. Diminui a corrente, normalmente, tá? Aumenta o ganho, ok? Repare que essa característica que apareceu, porque a gente está mantendo calculando o que tem que acontecer para que esse VDD sobre 2 na saída seja respeitado, tá? Máxima excursão de saída. Se eu tirar essa restrição de máxima excursão, aí essas coisas mudam, tá? Podem aparecer outros fenômenos aqui. Segunda coisa que a gente pode perceber é o seguinte, tá? Segunda coisa que eu posso acabar percebendo é o seguinte. Eu posso substituir esse D aqui, ó, nessa equação. E aí eu vou olhar o ganho e vou ficar com a seguinte expressão, tá? 2K VDD dividido por 2ID, tudo isso aqui dentro da raiz, vezes RD. Ok? Vezes RD. E aí, eu tenho o segundo parâmetro que eu tenho para poder controlar o que está acontecendo aqui. O primeiro deles é a corrente D. O segundo, quanto que é o valor desse resistor RD. E aí, o que essa equação está falando para mim é, se eu quiser maximizar esse ganho, se eu quiser aumentar esse ganho, eu preciso tentar dar um jeito de aumentar esse RD. Okay? Esse daqui era um resultado um pouco mais óbvio, tá? Se eu quiser aumentar o ganho, eu tenho que tentar aumentar esse RD. Edil, Sim, filho. repete aí, por favor, como é que tu substituiu? O que tu substituiu aí? Onde? Por favor. Quando você substituiu o ID dentro da fórmula do ganho com a raiz, Uhum. não era para estar sobre RD aí, não? Perdão. RD, aqui, né? Ah, tá. RD. Eu já falei isso para vocês, né? Tem várias pessoas que falaram, não, tô vendo se vocês estão atentos, não sei o quê. É só a cafeína. No meu caso, eu não vou mentir, não, tá? É a cafeína que não tá baixo. Mas repare aqui, Eduardo. Vamos lá, ó. Não, o resultado é o mesmo, eu saquei. O resultado é o mesmo, mas deixa eu fazer com calma aqui para não bagunçar. Repare que se eu tentar, no caso aqui eu tô tendo, né? RD dividido por raiz de RD, que é o contrário do que estava ali em cima, né? Tá? Do efeito aqui em cima. Então, o que acontece se eu tentar aumentar o RD? Aumenta o ganho, aumenta o numerador aqui aumenta mais rápido do que o denominador, o ganho tende a aumentar quando eu aumento o RD, tá? Agora perceba aqui, é isso que eu tava... Nossa, ainda bem que você me chamou a atenção aqui, porque eu ia estranhar alguma coisa aqui agora, tá? Na minha conclusão, que é o seguinte. Normalmente, quando eu olho, simplesmente falo aqui, ó, GM vezes RD, eu penso assim, se eu quiser dobrar o ganho, eu preciso dobrar o valor da impedância de saída, do RD aqui, ó. Bum, tá? Se eu quiser dobrar o ganho. Agora, o que essa equação tá falando para mim, tá? Dobrar o valor do RD não dobra o ganho. Certo? Porque vai multiplicar por 2 aqui, só que vai dividir por 1,4, tá? Então, se eu quiser dobrar o ganho, preciso aumentar o RD bastante, bem mais do que dobrar, tá? Sei lá, uns 40%, 50%, tá? Precisa aumentar o valor desse resistor, ele precisa aumentar bastante para conseguir dobrar o ganho, tudo bem? Repare que a relação aqui é não linear, tudo bem? Agora, isso aqui também só está aparecendo porque eu estou restringindo essa condição de máxima excursão de saída, tá? Que normalmente é uma escolha padrão, tudo bem? Agora, dependendo de outra coisa que você estiver tentando fazer, pode ser que aconteça alguma coisa diferente. Congelei aqui para vocês, pronto. Beleza, gente? Então, normalmente, tá? ID menor aumenta o ganho. Normalmente, RD maior aumenta o ganho. Beleza? Tomar um certo cuidado com a escolha da SRD aqui, tá? Porque a escolha da SRD aqui normalmente é uma escolha meio... Vamos ver o que acontece aqui no negócio, tá? Repare o seguinte. Se eu estiver trabalhando com corrente constante no circuito, com VDD aqui, tô com RD do lado de cá. Também todo mundo já consegue perceber isso aqui. Olha só. Se eu estiver trabalhando com corrente constante no circuito, e aí lembrando que esse D, para escolher ele, só preciso do VGS. Então, escolhi o VGS, o ID está aproximadamente fixo, tá?
E aí eu começo a mexer no RD. Okay? Repare que para corrente constante, quanto maior for o valor do RD, maior é essa queda de tensão aqui. ID vezes RD, se o RD aumentou, essa tensão aí tem que aumentar. Se a tensão do lado de cá está fixa, tá? Tensão do lado de cá está fixa, essa tensão Vout aqui, ela tem que diminuir à medida que o RD aumenta. Ok? Essa tensão aqui tem que diminuir à medida que o RD aumenta. Afinal, Vout é VDD menos ID RD. Se o RD está aumentando, o Vout tem que diminuir. E aí percebam que para ficar na saturação, eu preciso que o VGS seja maior do que o VTH. Isso só depende do lado de cá, na entrada. E eu preciso que o VDS seja maior que o VGS menos o VTH. E aí perceba, o Vout é esse VDS aqui. Okay? Então, à medida que eu vou aumentando o RD, o VGS está constante para manter corrente constante dentro do circuito, nessa análise aqui. Tá? O meu VDS está diminuindo. O que está acontecendo então? Do lado de cá está diminuindo, do lado de cá está constante. Eventualmente vai ter um ponto, tá? Onde essas duas onde essa equação aqui, ela passa a não ser essa inequação, né? Onde essa relação aqui, ela passa a ser falsa, tá? Então perceba que para manter essa relação verdadeira, eu vou ter um máximo de RD que eu posso botar ali, tá? Pode ter um máximo de RD que eu posso botar ali. Eu posso inclusive calcular, tá? Isso aqui vai ser, ó, VDD menos IDRD tem que ser que essa tensão VDS do lado de cá tem que ser maior do que VGS menos VTH. Isola o RD aqui, eu vou ficar com VDD menos VGS menos VTH maior do que IDRD. RD tem que ser menor do que VDD menos VGS menos VT dividido por ID. Repare que essa relação que está falando para mim é o seguinte, que está escrito aqui para mim é o seguinte, olha, esse RD ele tem que ser o tempo todo, para manter na saturação, menor do que essa coisa que está do lado direito aí, tá? Então, a depender de uma escolha de VDD, a depender da sua escolha do VGS, a depender da sua escolha do ID, você vai ter um máximo RD que você pode colocar lá para manter esse cara na saturação, ok? Então, repare que tudo aqui, cara, tá tudo amarrado, tá? Você tá tentando maximizar o RD, mas o RD tem um limite. Se você perceber outra coisa lá também, tá? Aumentar muito o RD bagunça muito a execução do sinal, tá? Bagunça a execução do sinal, e aí você começa a ter que trabalhar com todas as variáveis aqui. Tá tudo bem amarrado aí. Seguindo. Dito isso tudo, como é que a gente gera a tensão DC lá dentro do circuito? Que era isso que a gente está tentando fazer, tá? Primeira coisa, gerar uma tensão DC dentro do circuito. Segundo problema é como é que eu boto o sinal para dentro do circuito sem bagunçar a tensão DC, tá? Então, cara, a forma mais simples de produzir a tensão DC para o circuito é simplesmente usar um divisor de tensão resistiva. Fazer alguma coisa assim, ó. Vou chamar isso aqui de R1, vou chamar isso aqui de R2. Afinal, eu já tenho uma tensão fixa VDD aqui. Eu preciso produzir um VGS que seja uma fração desse VDD. Tá? Já estou me dando ao trabalho de produzir uma tensão fixa. Se eu tenho uma tensão e eu quero abaixar essa tensão, posso fazer isso. Tá? E aí, repare que nesse circuito aqui, tá bem simples, né? Ó, VGS é igual a VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2. Por quê, tá? Porque essa corrente IG aqui é igual a zero. Repare que isso aqui não vai ser verdade. Não vai ser verdade no caso do transistor bipolar, tá? No caso do transistor bipolar, eu preciso ir lá e calcular. Porra, tem uma correntezinha entrando aqui, ó, IG, ou IB lá no caso, né? Tem uma correntezinha entrando aqui, eu preciso considerar essa correntezinha na hora de calcular o que está acontecendo com o circuito, tá? O que está acontecendo com o circuito, tudo bem? Provavelmente na aula que vem eu faço ela. Vamos fazendo aqui
Porque normalmente o que está acontecendo aqui, tá? Antes disso, quero analisar um outro fenômeno que vai acontecer lá no transtorno bipolar também, a gente vai precisar resolver. O que acontece aqui com essa coisa? Vou imaginar, tá? Que esses dois resistores são perfeitos. Assim, não tem nenhuma variação de nada, eu consigo escolher precisamente quanto que é o valor do R1, quanto que é o valor do R2, quanto que é o valor do R2, tá? Isso vai falar para mim que é o seguinte, eu consigo travar um VGS perfeitamente. Olha a hipótese que eu estou fazendo, tá? Só que se eu olhar o que está acontecendo lá dentro do meu circuito, eu tenho ó, VGS por ID, o que meu transistor está fazendo. Lembrando que esse gráfico aqui é alguma coisa assim, tá? Ó, abaixo do VT, a corrente é zero. A corrente aqui é zero. Entre VT e uma determinada quantidade, aparece uma parábola. E aí, a partir de uma determinada quantidade aqui, a coisa vira uma reta. Foi isso que a gente viu, tá? Mostrei esse gráfico aqui para vocês. Repare que acontece uma coisa que é mágica, tá? Mágica assim, né? Essa corrente aí, ó, é ID K sobre 2 VGS menos VTH ao quadrado. Repare que essa equação aqui, ela vai ser verdadeira se esse K for uma constante. Tá? E aqui começa mais um problema, tá? Esse K, ele depende da geometria do que está acontecendo aqui, depende da geometria do transistor, e a geometria é razoavelmente fixa do dispositivo, só que ele também depende de outros parâmetros que não são geométricos. Por exemplo, isso aqui depende da mobilidade dos elétrons e das lacunas aí dentro, tá? Do lado do material. E a mobilidade, ela varia com a temperatura, varia principalmente com a temperatura, tá? Mexeu a temperatura, bagunçou a mobilidade, vai mudar esse K, tá? Ou seja, esse K depende das condições de operação do circuito, do próprio transistor, tá? Percebam que a temperatura dessa coisa vai depender da corrente e da tensão que tiver aplicada lá, tá? Afinal, maior será a temperatura, quanto mais potência o circuito precisa colocar para fora, tá? E aí, não me lembro se eu discuti isso aqui com vocês aqui, tá? Mas lembrando que potência é tensão vezes a corrente, tá? No caso do transistor MOS aqui, eu tenho essa corrente vezes essa tensão, essa é a primeira componente. Só que se essa corrente aqui for zero, essa componente de potência que está sendo dissipada aqui é praticamente zero. E eu tenho esta corrente com essa tensão, ok? Essa corrente não é zero, a gente quer uma corrente ali, e essa queda de tensão não é zero, tá? Vai ser o meu VDD sobre 2 ali no circuito que eu estou querendo colocar. Então, normalmente a tensão razoavelmente grande, quando a gente está falando em amplificadores, em especial, e tem uma determinada corrente ali, beleza? Então, perceba, esse circuito aí, ó, precisa dissipar uma determinada potência. Essa potência aí, parte dela vai ser jogada fora. Tá? O circuito precisa pegar essa potência aqui elétrica, precisa pegar essa energia e transformar ela em alguma outra modalidade. Tá? E tudo que for descer aqui, tá, gente? Tudo que for descer aqui não é potência, que eu vou chamar de, entre as útil, para produzir o sinal de saída. É assim, é alguma coisa que eu estou pagando, tá? Eu preciso consumir energia para ter o efeito de amplificação. Tá? Mas eu gostaria que toda a energia que eu gastasse fosse lá para dentro do sinal. Só que perceba, se eu estiver falando aqui ó, de corrente, a corrente D, DC, tá? Tem uma corrente, tem uma tensão, afinal, eu escolhi aqui como VDD sobre 2 a tensão, nesse caso aqui. Tem uma potência que não tem nada a ver com o sinal. Tem energia que eu preciso tirar daqui de dentro do meu circuito que não tem nada a ver com o sinal. Tá? Essa parte desse não tem nada a ver com o sinal. E aí vocês viram lá, em algum momento, lá no ensino médio, eu não lembro ainda se o curso foi reformado de vocês aí, a maioria de vocês, eu não lembro se vocês na fase se não chama fenômeno de transporte, que vocês estudam essa coisa de transporte de massa, de calor, de energia e tal, não sei o quê. Mas vocês viram lá uma equação que era alguma coisa assim, tá? Delta, como é que era? MC. Como é que era aquela coisa de transporte de massa aqui, cara? Era
Potência térmica era igual a MC delta T, tá? Quanto que é o calor, né? Quanto que é a energia que você está transportando na forma de calor, tá? Que é a principal forma que a natureza encontrou para transportar grandes quantidades de energia de um lado para o outro, tá? É a forma assim de é o mecanismo padrão da natureza para quando ela quer transportar uma quantidade grande de energia, né? Repare que o M é a massa do que está envolvido aqui. A massa é mais ou menos fixa, o dispositivo já está fixo ali. O C é uma constante que só depende dos materiais que estão ali dentro. Então, está escolhido os materiais, está fixo esse C. O P é o V vezes I, que é a potência que eu quero jogar para fora. O MC é uma constante. O ΔT é temperatura... Eu vou escrever assim, ó. Temperatura do dispositivo menos temperatura ambiente. É a diferença entre qual a temperatura que o dispositivo está, menos para onde a energia está indo, tá? Para o ambiente, beleza? Repare que a temperatura do ambiente, lá de fora do dispositivo, é mais ou menos constante aqui, ó. Temperatura, a gente inclusive de temperatura ambiente, tá? A gente dá esse nome porque a gente não tem controle sobre ela, em princípio, ok? Repare que a única coisa que pode mexer aqui, tá? A única variável que a natureza tem para controlar aqui, para compensar essa potência elétrica que eu estou colocando do lado esquerdo, é a temperatura do dispositivo. Okay? Então começa uma questão que é, cara, se tem uma potência, na hora que eu polarizo, eu ligo o meu circuito, eu vou precisar da tensão e da corrente descer ali para poder ter ganho. Eu preciso jogar essa energia para fora, essa parte descer, eu preciso converter energia e jogar fora, tá? O circuito vai ter que esquentar, ok? A temperatura vai mudar. Então, perceba, tudo vai esquentar, beleza? Todo circuito eletrônico que você fizer vai esquentar, mais ou menos. Todo mundo vai esquentar. Por isso que seu telefone, quando você está usando muito lá, jogando, ou quando você fica muito tempo falando lá numa ligação, ele esquenta, literalmente, ele fica quente, tá? Por isso seu computador, tem hora que ele está um pouco mais frio, que você tá lá só olhando os videozinhos no YouTube, ele tá lá de boa lá. Tem hora que você tá, sei lá, renderizando um vídeo, fazendo alguma coisa 3D, ou programando alguma coisa, botando um cálculo pesado para rodar, tá? Liga, inclusive, umas ventoinhas lá, faz um monte de barulho, aquela coisa toda. Por quê? Porque a parada tá esquentando muito mais, tem muito mais circuitos lá sendo utilizados, tá? E a única variável que a natureza tem para jogar essa energia para fora, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Que essa curva aqui, se ela varia com o K, essa curva aqui, ela pode ser alguma coisa assim, ela pode ser alguma coisa assim, essa curva varia. E se na minha hipótese de que eu consigo produzir um VGS perfeito aqui, tá? Quer dizer que para um determinado VGS, quanto que é a corrente que tem lá dentro do circuito? Tá? Quanto que é a corrente que tem lá dentro do circuito? Ora é essa corrente aqui, ora é essa corrente aqui, ora é essa corrente aqui. Perceba que, mesmo para uma polarização perfeita, uma tensão travadinha lá no VGS, variando as condições aqui onde o circuito está, tá? Variando as condições do circuito está, a corrente sobe ou a corrente diminui. E a corrente mexendo no circuito, mexe no GM, mexe no ganho. Mexe no GM, mexe o ganho. E é o que eu gostaria que não acontecesse, tá? Gostaria que o ganho fosse constante, porque o ganho mexendo tá dizendo para mim que eu vou gerar distorção. É uma outra forma de dizer que eu vou gerar distorção. Tudo bem, gente? Repare que, então, eu gostaria de tornar o meu circuito um pouco mais insensível a esse problema aqui, tá? A variações de corrente, mesmo quando o meu VGS está travadinho e fixo aqui, ok? Uma forma de fazer isso... Cadê a minha nota de aula? Uma forma de fazer isso... Tô perdido rapidinho. 1, 2, 3, 4... Cadê? 5, 6, pronto. Uma forma de fazer isso é tentar produzir algum tipo de realimentação dentro do circuito. Vocês não estão vendo minha tela, pessoal? Porque parou de... Tá chegando minha tela aí? Alguém fala comigo. Ah, sim. Tá, sim. Tá, saiu aquela borda vermelha que fica no Teams aqui. Uma forma de controlar, tá,
essas variáveis aqui, a gente viu lá no início do curso, tá? Quando eu quero controlar alguma coisa, quando eu quero que alguma coisa seja um pouco mais certeira, quando eu quero que alguma coisa seja um pouco mais insensível a essas coisas externas, tá? Eu preciso tentar introduzir algum tipo de mecanismo de realimentação, tá? E aí repare que aqui a realimentação que eu vou fazer, ela é uma realimentação, ela é meio, no primeiro momento, ela é estranha, tá? Ela não parece com realimentação. O que eu vou fazer é o seguinte. Tá? Eu vou botar um resistor do lado de cá. Por quê? Por quê? Repare que o meu problema está aparecendo porque eu estou errando a corrente. Eu estou errando a corrente, tá? Então, lembrando aquele mecanismo de realimentação, tá? Eu tenho ó, um sistema que produz uma saída, no meu caso aqui a saída é a corrente. É o que eu estou interessado em controlar. Eu preciso de alguma coisa que observe essa corrente, olhe a corrente, tá? E compare essa corrente com alguma coisa que controla a produção da própria corrente, tá? Quem controla a produção da corrente aqui, ó, é o VGS. Entra VGS, sai D. É isso que o meu sistema está fazendo. Então eu preciso de alguma forma colocar alguma coisa lá, ó, que lê uma corrente, lê a corrente que está saindo, compara ela com uma tensão, tá? Vou chamar aqui, vou chamar só de VC aqui, uma tensão de controle. Compara ela com uma tensão de controle, beleza? Para quê? Para produzir o VGS, que de fato vai controlar a corrente lá na saída. É isso que eu gostaria de fazer. É isso que eu quero tentar fazer. Então perceba, se está saindo uma corrente e eu quero transformar a corrente em tensão para comparar ela com outra tensão, tá? Comparar ela com outra tensão, eu preciso transformar essa corrente ID numa tensão. É isso que eu preciso fazer. A forma mais fácil de transformar a corrente em tensão é passar a corrente num resistor, tá? Então vou botar um resistor RS aqui que vai produzir uma tensão, que nesse caso eu vou chamar de VS, que reparem, colocado nesse lugar aqui é a tensão de fonte do transistor, nesse caso. E aí, a minha tensão de controle sempre foi essa aqui, ó, VG, que antes, quando eu não estava fazendo nada, era o próprio VGS. Só que, perceba, do jeito que está entrando aqui, a tensão que influencia a corrente aqui é K sobre 2 VGS, que é VG menos VS menos VT ao quadrado. Então, repare uma coisa. O próprio transistor aqui, ele já tem um efeito de comparar uma corrente com a outra. Tá? A única coisa que eu estou fazendo é separando aqui meio que essas duas tensões. Antes eu estava ligando sempre uma tensão fixa. Agora não. Agora eu estou pegando o meu VS e colocando ela numa tensão que depende da própria corrente que eu estou tentando produzir. Ok? Só um segundo, gente. Tem um invasor aqui na minha. Fica aí embaixo. Para de subir aqui. Não, fica aí. O gato. Seguindo. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou tentando aproveitar uma dessas tensões aqui e fazer o ID, e fazer algum mecanismo de realimentação no ID por meio delas, ok? Repare que o que vai acontecer aqui, tá? Repare que o que vai acontecer aqui. Se por algum motivo o ID aumentar, se por algum motivo essa corrente aqui aumentar, por qualquer motivo externo, tá? O ID aumentou. O VS tende a aumentar. Afinal, a corrente no resistor aumentou, a queda de tensão nesse resistor tem que aumentar. Se o VS aumentou, o VGS, que é VG menos VS, diminuiu, ok? A tensão de controle diminuiu, a tensão de controle diminuindo, a corrente tende a diminuir, ok? Então, repare que uma mudança no ID produz uma mudança, implica numa mudança no próprio ID. Isso aqui é um mecanismo de realimentação, tá? Esse é uma forma de realimentação. E repare que é o que a gente chamou de, lá atrás, de realimentação negativa, tá? Um erro numa direção produz um sinal de correção na direção contrária, tá? Ele tende a compensar uma coisa com a outra, tudo bem? O que está acontecendo aqui, se a gente for fazer a reta de carga aqui,
porque fica bem visível isso, tá? Se eu tenho o meu VGS, se eu tenho o ID aqui, se eu tenho de um lado essa curva aqui, por algum motivo mudou a curva, tá? O que está acontecendo, tá? Se eu plotar nesse mesmo gráfico aqui, essa reta, o que esse resistor está fazendo, tá, gente? Vai dar uma reta, alguma coisa assim. Nesse ponto VGS aqui, o ponto de cruzamento é o VG. Nesse ponto aqui é o VG dividido por RS. A gente já viu isso aqui. A gente viu como calcular essas curvas aqui. Tá na nota de aula lá, tá as continhas também. E aí percebam que o que está acontecendo é o seguinte, tá? Se eu tinha uma determinada corrente aqui e a minha corrente mudou, em vez de andar daqui para baixo, tá? Diretamente, que é o que estaria acontecendo, se essa curva está deslocando da curva de cima para a curva de baixo, que é a curva do transistor, se ele está errando essa coisa de alguma forma, tá? E se antes eu estaria andando, tá? De cima para baixo, agora eu estou andando daqui para cá. Perceba que esse delta aí, ó, tanto que eu estou andando na corrente, tá? Que é o que eu estou interessado. Se antes eu estaria andando essa quantidade toda, agora eu estou, em vez de andar daqui para cá, eu estou andando alguma coisa que vem daqui para cá. Eu diminuo a sensibilidade da corrente com relação a um determinado erro lá na curva do transistor, tá? Se essa curva mudar, eu diminuo essa sensibilidade aqui. Perceba que eu não estou falando que eu vou cancelar esse efeito. Eu não estou falando que eu vou corrigir 100%, tá? Até porque para corrigir 100%, eu precisaria colocar toda a queda de tensão, todo o VDD praticamente, em cima desse VS aqui, tá? Só que, se eu quero fazer excursão de saída, e aí isso aqui é um trade-off que tem que ser ajustado, tá? Se eu quero ajustar a excursão de saída, percebam que agora eu tenho uma parte da tensão que eu preciso colocar do lado de cá, uma parte da tensão que eu preciso distribuir no próprio transistor e uma parte da tensão que eu preciso distribuir nesse VS aqui, tá? Que é uma tensão que vai me ajudar a corrigir esse problema, tá? Repare que quanto mais tensão eu colocar nesse VS, menos tensão eu vou ter para distribuir daqui para cá, que é a tensão onde o meu circuito pode excursionar, ou a minha saída pode excursionar, tá? Então, quanto mais tensão boto naquele VS ali, para estabilizar mais o meu circuito, menos excursão de saída eu tenho no meu sistema. Tá? Então, ó, mais um trade-off para vocês perceberem aqui. Tá? Quanto mais estável esse circuito aí, nesse sentido aqui, menor vai ser a excursão de saída que eu vou conseguir obter na saída aqui do meu circuito. Tá? Então, eu preciso trocar excursão de saída por um pouco mais de estabilidade nos parâmetros do sistema. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Não? Até aqui tá ok? Qual é o problema desse RS? Tá? O problema de colocar esse RS aí a gente chama de resistor de degeneração, tá? Vocês vão ver esse nome aí. Degeneração. Tá? Ou degeneração de fonte, degeneração de emissor, vocês vão ver esses nomes. Qual é o problema disso? Esse cara influencia o ganho. Esse cara, colocar esse resistor aqui, ele altera o ganho do circuito, tá? Em que sentido? Olha só, agora eu tô com esse circuito aqui, certo? Isso aqui virou meu amplificador agora, tá? A saída tá aqui, a entrada tá aqui, tá? Se eu fizer o modelo de sinal dessa coisa, eu vou ficar com alguma coisa assim. Se eu chamar isso aqui de R1, se eu chamar isso aqui de R2, do lado de cá vai aparecer R1 em paralelo com R2. Eu espero que essa altura do campeonato já esteja claro por quê, tá? Mas para quem não tiver claro, vamos rapidinho aqui. Repare que aqui neste ponto, tá? É esse ponto do circuito. Eu tenho um resistor R2 ligado daqui para o zero. Resistor R2 ligado daqui para o zero. Nesse ponto do circuito eu tenho o resistor R1 ligado desse ponto para uma tensão constante. Ok? Na hora que eu vier para o modelo de tensão, de modelo linear, que só considera variação de tensão, variação de corrente, essa tensão constante, eu só vou trazer para o lado de baixo aqui, ó,
a variação da tensão. A variação da tensão constante é zero. Por isso que eu estou conectando no zero. Ou seja, esse resistor R1 está ligado daqui para uma tensão constante, lá no modelo de sinal vai aparecer ligado desse ponto para o zero. Ok? Por isso que eu já botei esses dois caras aqui em paralelo. Eu tenho GM, eu tenho RD ligado daqui para o zero. Meu Vout estou puxando aqui. Estou desprezando o R0, tá? Nessa conta aqui só para simplificar um pouquinho minha vida, mas não tem muita diferença. Agora perceba, antes aqui eu tinha zero. Era o que eu tinha antes. Só que aqui agora eu tenho uma coisa diferente de zero. Agora eu tenho um resistor RS ligado numa tensão constante, tá? Eu vou chamar essa tensão aqui, ó, de delta VS. Delta VS. E perceba que esse delta VS influencia no meu VGS, tá? Porque quem que é a tensão de controle? GM do delta VGS do lado de cá, tá? É a diferença que eu estou vendo entre a tensão de porta e a tensão VS. Então agora eu tenho aqui, ó, delta VGS, essa tensão aqui, beleza? Antes eu tinha VS igual a zero, agora eu tenho outra coisa, tudo bem? Na nota de aula tem a conta, o passo a passo. Essencialmente o que você precisa fazer é Leite-Kirchhoff das correntes no nó de saída, vai fazer essa corrente mais essa corrente tem que dar igual a zero. Você vai ver que você vai ficar com um delta VS. Você precisa escrever uma segunda equação. A segunda equação que eu recomendo você escrever é Leite-Kirchhoff das correntes neste nó delta VS. E aí você vai escrever aqui. Essa corrente é igual a essa corrente. Essa corrente igual a essa corrente. Vai ter duas equações, vai juntar, vai resolver a coisa toda. Depois você fechar aí, você vai chegar no seguinte resultado, tá? Delta Vout vai ser menos GM vezes RD, que é o que a gente já tinha antes, tá? Que é o que a gente já tinha antes. Menos GMRD era o que a gente já tinha antes. Só que agora vai aparecer um termo aqui dividindo, que é 1 mais GM vezes RS. Ok? Vai aparecer esse termo dividindo aqui. Repare que o ganho continua sendo menos GMRD. Só que agora tem um detrator do ganho aqui, tá? Que é esse GM vezes RS aí. Repare que quanto maior for esse RS, quanto maior for o RS, maior esse efeito aqui, ó, de realimentação, mais eu consigo estabilizar essa coisa, tá? Mais travadinha fica essa tensão, quanto maior for esse RS. Só que quanto maior for esse RS, menor é o meu ganho, tá? Eu preciso trocar ganho por estabilidade lá dentro do circuito. Tá? Um bom funcionamento estável nesse sentido aqui. Tudo bem, gente? Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um big de um problema. Felizmente, este problema aqui ele tem uma solução simples. Uma boa solução e uma solução simples, tá? Lembra do... O que eu gostaria que aparecesse aqui, tá? O que eu gostaria de tentar fazer? E aí aqui, preste muita atenção nisso que eu vou fazer, tá? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade com o que eu vou fazer agora. O que eu gostaria de fazer, tá? Eu gostaria de manter o efeito desse RS na parte DC do meu circuito, que é onde eu preciso dessa estabilização aqui, dessa compensação, essa coisa toda. Mas eu gostaria de eliminar o efeito do RS aqui, ó. Eu gostaria que, do lado de cá, DC, tivesse o RS lá. O maior que fosse possível, tá? Para ter a maior alimentação possível. Do lado de cá embaixo, do ponto de vista do meu sinal, eu gostaria que esse RS fosse zero. Eu gostaria de fazer isso aqui, ó. Bom, com ele. Eu gostaria de trocar ele por um curto-circuito, tá? Eu gostaria que acontecesse uma coisa no domínio DC e outra coisa no domínio do meu sinal, tá? Eu gostaria que acontecesse isso. E aí eu percebo uma coisa. Opa, eu quero que aconteça uma coisa quando a tensão está zero, quando as correntes estão estáticas, né? Estão constantes, não é zero, é constantes. Eu quero que aconteça outra coisa quando as correntes e as tensões não estão estáticas, elas estão variando no tempo, tá? E aí eu me recordo uma coisa. Quando vocês estudaram lá em circuito, tá? Esse cara aqui, você disse que a impedância dele era ZC,
1 sobre SC. Ok? Ou, em regime permanente, 1 sobre J ômega C. Lembrando que esse J tem a ver com a fase, tá? Ômega tem a ver com a frequência do sinal que está em cima daquele cara ali. Então, olha só que coisa curiosa que acontece no capacitor, tá? Se por algum motivo eu boto uma tensão ou uma corrente DC aqui, tá? Eu boto uma excitação, uma frequência baixa, tá? A frequência aqui está baixa, tá? Automaticamente esse ZC está alto. Se esse ômega aqui é baixo, é como se... E impedância é como se fosse uma resistência, tá? Pensa nisso, né? Aquela relação entre tensão e corrente, tá? Se eu travei um número aqui, ZC, e é um número grande, isso aqui é muito parecido, tá? Ó, parecido com o circuito aberto. Se esse número for grande, essa impedância for grande. Okay? É isso que está acontecendo. É isso que eu estou falando. Para baixas frequências, o capacitor ele funciona como se fosse um circuito aberto. É como se ele nem tivesse lá no circuito. Só que, na hora que eu coloco o meu sinal, essa frequência aqui agora, se ela for suficientemente grande, é isso que eu estou falando, que é onde está o meu sinal. Quando eu estou falando da minha voz aqui, eu estou falando em kHz, tá? Tipo, essa faixa de frequência que a gente está interessado. Eu não estou tô fora do DC, tá? Sei lá, de 20 Hz a 20 kHz, por exemplo. Repara que está numa faixa que não tem o zero lá, ó, não tem o DC, tá? Meu sinal está numa faixa de frequências um pouco mais elevada. Eu estou falando que esse ômega é uma frequência um pouco mais alta, quer dizer que esse ZC vai ser um número mais baixo. E se essa impedância for suficientemente baixa, tá? E aí a gente gostaria de calcular uma condição para isso ser verdadeiro, mas se essa impedância for suficientemente baixa, é como se fosse um resistor pequeno, tá? Um resistor pequeno é como se fosse um curto-circuito, a depender do restante do circuito, lógico, para a gente poder comparar essa impedância baixa ou alta, tá? Mas que eu gostaria que eu pudesse fazer isso. Para o meu sinal, o capacitor funcionasse como se fosse um curto-circuito, como se fosse um fio. Para o DC, para o ponto de operação, ele funcionasse como se fosse um circuito aberto, tá? E aí a minha proposta é a gente utilizar isso, tá? Utilizar isso da seguinte maneira. Meu circuito está aqui. Estou botando minha tensão de polarização, PDD. Nesse caso aqui, estou pegando tensão de saída aqui. RD, RS. Vamos lá, então. O que eu gostaria que acontecesse? Do ponto de vista DC, eu gostaria de colocar um curto-circuito daqui para cá. Eu gostaria de fazer isso. Ó. Do ponto de vista... Perdão. Do ponto de vista do sinal. É isso que eu gostaria de colocar aqui. Tá? Então, deixa eu desenhar aqui meu modelo de sinal. Que vai ficar bem claro o que a gente está tentando fazer. Tem um ΔV aqui. Meu GMVGS. Meu RD. Minha saída eu estou pegando do lado de cá. Meu RS está aqui. Esse que eu vou chamar de ΔVS. O que eu gostaria de que acontecesse, tá? Eu gostaria de tentar colocar um curto-circuito daqui para cá. Pum. Trazer o VS de volta para o zero. Repare que eu não quero tirar o RS de lá, tá? Eu quero manter esse RS lá, porque é o RS que está lá no circuito, tá? Para poder descer ele funcionar assim, tudo bem? Só que a primeira abordagem é eu vir aqui direto e fazer um curto-circuito aqui, botar um fio daqui para cá. Só que fazer isso é a mesma coisa de nem ter aquele RS lá, tá? Coloquei ele em curto, a tensão em cima dele é sempre zero, o efeito dele de realimentação não existe, tá? Não, ele está sempre com a tensão constante, variou a corrente, a tensão em cima dele está constante, não dá aquele efeito de realimentação. Só que o que a gente acabou de ver é que o capacitor, ele funciona como se fosse um circuito aberto para o DC, e ele pode funcionar como se fosse um curto-circuito do lado do sinal, do que está acontecendo com o sinal, tá? Então a proposta aqui é a gente fazer esse capacitor. Bom,
vou chamar aqui de CS, em paralelo com aquele resistor. Tá? Essa é uma primeira proposta. O que precisa acontecer para que isso aqui seja verdade? Tá? E aqui eu estou precisando andar um pouco mais ligeiro. Nas notas de aula tem aí meio que o passo a passo da conta. Tá? Mas, essencialmente, o que eu preciso que aconteça... Repare, eu preciso perceber aqui. Vou marcar de azul. A impedância que eu tenho aqui embaixo agora, ó, tá? A impedância que eu tenho aqui embaixo é RS em paralelo com ZC, com a impedância 1 sobre SC desse cara, tá? E aí eu consigo escrever essa impedância total aqui como sendo RS dividido por 1 mais SRS CS, do jeito que eu chamei aqui. Lá na minha nota de aula eu misturei C2 com CS. Maluquice da minha coisa, mas vai dar para entender lá. Você vai chegar nessa conclusão aqui, tá? E aí o que você quer olhar? Você quer que para uma determinada frequência mínima aí do seu sinal, aí olhando aqui, o que está acontecendo com o seu sinal? Se o seu sinal estiver concentrado numa determinada banda, e é isso que normalmente a gente faz, tá? Fecha o sinal numa determinada banda. Por exemplo, áudio, tá? Sinal de áudio de alta fidelidade, né? Eu quero essa banda aqui de 20 Hz a 20 kHz. Se eu quero sinal de telefone, por exemplo, eu não preciso, se vocês perceberem, quando você está falando no telefone com alguém, a voz é a última coisa assim, a última coisa que a gente pode chamar é a ligação telefônica de uma coisa de alta fidelidade. Você consegue reconhecer quem está do outro lado, mas a voz fica meio bagunçada, assim, é meio fanha, tá? Tipo, você claramente vê que não é exatamente a voz da pessoa, mas é suficientemente próximo para você conseguir reconhecer. Se alguém tenta tocar uma música para você pelo telefone, você percebe que aquela música fica bem enlatada, assim, tá? Fica ruim de ouvir, tá? Por isso que quando você liga num telemarketing desse aí, alguém te bota uma musiquinha de espera, cara, não tem coisa mais irritante do que aquilo, porque não só você não gosta de ficar esperando, como a qualidade da música que você tá ouvindo é muito ruim, o áudio daquela música é muito ruim, tá? Não porque a gravação que o cara botou é ruim do lado dele lá, mas porque o canal telefônico, ele é feito para transportar uma bandazinha mais estreita, tá? Normalmente na faixa de 400 Hz aqui, ó, de 400 a 4 kHz, tá? Mais ou menos essa é a faixa de telefone, uma faixa bem mais estreita do que de áudio, tá? De telefone aqui. Então, o que normalmente a gente faz aqui? Percebam que isso aqui vai ser também, ó, esse cara aqui vai ser alguma coisa que é J, ômega, essa impedância aí, eu vou chamar de Z, tá? Repara que isso aqui tem uma determinada resposta em frequência. O que normalmente a gente faz a gente gostaria que essa quantidade aqui, ó, essa quantidade fosse zero ou aproximadamente zero para a menor frequência que eu tenho no meu sinal. Se um sinal de telefone, para 400 Hz, eu gostaria que esse número aí fosse um número razoavelmente pequeno. Eu gostaria que essa impedância toda aí que eu estou calculando seja uma impedância pequena. Tá? Como é que faz a conta? Lá nas notas de aulas tem alguns exemplos, tá? Você vai substituir esse S aqui por J ômega do sinal, vou chamar de S não, vou chamar de, sei lá, de deltazinho, tá? J ômega do sinal. Vai colocar o ômega do sinal e o que você gostaria que acontecesse é que esse número aqui fosse o menor possível. É isso que a gente tenta fazer, tá? É isso que a gente tenta fazer. Para um sinal de telefone aí, ó, 400 Hz, tá? Tem um exemplo lá nas notas de aula. Esse CS aí, nem vale a pena muito eu ficar estressando essa conta aqui, porque depende do RS, eu não disse aqui quanto que é o RS que eu preciso colocar, tá? Mas vai gerar para você um determinado C aí, tá? Você vai precisar falar assim, o CS vai ter que ser menor, tem que ser menor do que um determinado número para isso aqui funcionar. E aí esse vai te dar o dimensionamento desse capacitor CS que você coloca aí, tá?
Uma coisa para ficar atento, que eu mesmo, tá? Nunca faço essas contas aqui, assim, no braço, tá? Eu já contei essas histórias para vocês de quando, às vezes eu dou consultoria para alguns projetos, tá? Alguém chega para mim com uma placa lá, alguma coisa, e fala assim, pá, que não está funcionando, tá? Quando eu percebo que é isso aqui que está acontecendo, tá? Primeira coisa que eu tento fazer lá é o seguinte, cara, você tem um amplificador, alguma coisa? Cadê tem degeneração lá? Cadê o capacitor que a gente chama de bypass, tá? Cadê esse capacitor de bypass? Não tem. Cara, a primeira coisa que eu faço, quando alguém tá reclamando, tá alguma coisa, se o sinal não tá funcionando, alguma coisa, eu pego um capacitor lá meio que qualquer, tá? E enfio aqui nesse ponto, bum, lá no circuito. É razoavelmente fácil, né? Você só pega lá, coloca lá no seu circuito. Mesmo que tenha uma plaquinha pronta, você faz uma gambiarra lá com os fiozinhos e solda ele lá, tá? E aí você vê se melhora o comportamento do seu circuito, tá? Basicamente, o que você deveria estar vendo aqui é o ganho aumentar. O ganho aumentando deve melhorar tudo para frente do seu circuito, tá? Se o circuito normalmente depende desse ganho. Deve ver o ganho aumentar, tudo bem? Se o ganho não aumentou ainda o suficiente, o que eu faço? Eu tiro o capacitor que eu botei lá, boto um capacitor maior, tá? Estou aumentando essa capacidade de bypass aqui. Ou, o que eu estou falando, eu estou puxando a frequência desse capacitor aqui, ó, tá? Se estava no meio do meu sinal, estou puxando ela mais para lá, até que em algum momento ela sai fora lá do meu sinal. E aí essa coisa, normalmente, o circuito passa a funcionar bem, tá? Então, lá nas notas de aula tem as contas, tudo bonitinho, tá? Tem lá, falando lá com o CS, você vai chegar lá, tá? O CS tem que ser bem maior do que RS mais 1 dividido por S, RS, onde esse S aqui é J, ômega. E quem é esse ômega? A menor frequência do seu sinal que você tiver interessado em trabalhar, a menor frequência do sinal que você estiver tentando trabalhar, ou já acho. Beleza? É isso que precisa acontecer, tá? Então, dê uma olhada nas contas lá na nota de aula, mas qualitativamente o que precisa acontecer é isso aqui. Seguindo. Isso aqui resolve um problema para a gente que é o seguinte. E ele me permite, tá? Ganhar essa realimentação aqui sem prejudicar o ganho do meu sinal, sem introduzir esse detrator de ganho aqui, sem reduzir o ganho do meu amplificador, tá? Então, basicamente, tá, gente, na prática, eu vou arriscar dizer que você encontrar aí na selva um amplificador sem esse arranjo aqui, ó, é um erro. Essencialmente é isso, tá? Só tem vantagem em fazer isso que estou mostrando para vocês. Exceto num caso muito particular, que é quando a frequência que você está interessado é muito baixa, a frequência do sinal que você está interessado é muito baixa, e esse capacitor teria que ser um capacitor muito grande, né? Ele tem que ser maior do que alguma coisa, tá? Então, às vezes, esse capacitor ele fica de um tamanho tão grande, a quantidade de capacitor precisa ser tão grande, que acaba sendo proibitivo colocar ele lá no seu circuito. Tudo bem? Esse seria meio que a única desculpa para não colocar ele lá no circuito. Agora, mesmo o circuito de áudio que trabalha com frequência razoavelmente baixa, isso vai estar lá. Tudo bem? Vai estar lá. A gente tenta dar um jeito. Então, beleza. Professor, ele tira um pouco esse trade-off entre ganho e estabilidade? Ele praticamente compensa quase tudo, tá? Esse trade-off. Então, você consegue ganhar lá aquela coisa de estabilidade sem prejudicar seu ganho. Praticamente não prejudica mais o ganho. Se isso aqui for verdadeiro, ó, se você conseguir projetar esse CS para ser suficientemente grande é esse resultado aqui, que está lá na nota de aula, tá? O passo a passo de como chegar nele. Mas repare que você tem um critério bem objetivo. Você escolheu o RS, você tem uma frequência que você está interessado lá no teu sinal, uma frequência mínima no seu sinal que você está interessado. Você calcula quanto é que tem que ser esse capacitor. Beleza? Você colocou isso aqui lá no seu circuito, o que a gente está falando? Se isso aqui for satisfeito, no modelo de sinal, você vai botar um curto-circuito no lugar do capacitor para analisar. E aí, repare, tá? Do lado de cá, o VS virou zero. O efeito do RS para o sinal foi totalmente cancelado, ou praticamente todo cancelado. Então, você ganha o efeito lá de realimentação do ponto de operação
sem prejudicar aqui o seu ganho. Tudo bem? O que a gente não consegue compensar um com o outro certinho, cancelar. É esse efeito aqui, ó, de botar realimentação e perder a excursão, tá? Por quê? Não tem nada que eu possa fazer para compensar essa tensão DC do lado de cá. E essa daqui vai ser a máxima excursão que eu vou ter no meu sinal aqui agora. Tá? VDD menos o que eu alocar naquele VS ali, ó. Na parte DC, tá? Isso aqui não tem o que a gente fazer. Básica. Aí tem umas regras meio que gerais, assim, tá? Vai ter alguns livros que vão falar para você, usa aproximadamente 10% do VDD, 15% do VDD. Você vai ver uns números assim, tá? Mas não tem nenhuma conta assim que você faça, de onde é que sai esse 10%? Ele otimiza alguma coisa? Não, é tipo, simplesmente alguém falou, cara, isso aqui te dá uma boa relação entre estabilidade e você ainda ter uma boa excursão. É basicamente isso que está acontecendo. Tá? Mas não tem muito o que fazer. Seguindo aqui. Um problema resta ainda. Tá? Olha o que a gente tá com o circuito dessa forma. Tá? Um divisor resistivo aqui. Chamei isso aqui de R1, chamei isso aqui de R2. Estou com o meu transistor. Esse cara aqui, RD, ele está aqui para pegar a corrente e transformar em tensão de saída. O transistor está aqui para pegar a tensão de entrada e transformar em corrente dentro do circuito. O RS está aqui para estabilizar a corrente que circula dentro do circuito. O R1 e o R2 estão aqui para produzir a tensão DC que eu preciso dentro do circuito. Repare que eu fui colocando esses caras aqui para cada um deles resolvendo um determinado problema. Agora eu estou com uma outra questão, que é o seguinte. Essa parte aqui do circuito está produzindo a minha tensão DC. Isso quer dizer o seguinte, tá? Na hora que eu introduzo o meu sinal aqui, ó, que pode ter um VDC mais um delta, ou pode ser uma fonte que produz VDC igual a zero, microfone, por exemplo, captador de guitarra, de instrumento musical, todos esses caras aí produzem tensão DC igual a zero, só produz sinal, tá? E aí eu preciso trazer o sinal para dentro do circuito, tá? Se eu fizer aquela ideia de acoplamento direto, que é vir aqui, pum, conectar essa parada do lado de cá, tá? Pergunta, quanto que é a tensão que aparece aqui? Eduardo tá acordado aí já? Esse horário já deu. Tô acordado. Esse horário já tá desperto. A sua cafeína já tá alta, cara? Você não toma café, né? Não tomo café, mas pode perguntar aí. Quanto que é a tensão que aparece aqui? DC? Tudo? Quanto que é a tensão que aparece aqui? Vai lá. A tensão que eu entendi que aparece tensão DC 0 aí. Isso é um problema. Não, quanto que é a tensão que aparece aqui? Vai lá. Não é para ser, não é rocket science essa pergunta, é para ser simples mesmo. Normalmente a gente complica o que é simples, tá? Quanto que é a tensão que aparece aí? Essa tensão da fonte, né? Exato, ó, VDC mais delta. Tudo bem? A fonte está controlando a tensão. Certo? Só que não é isso que eu gostaria que aparecesse, tá? Quando eu desconecto isso daqui, ó, quanto que é a tensão que aparece aqui? Aí vai ser o divisor de tensão, né? VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só vai ser isso porque é o MOSFET, né? Como é que é? Só vai ser esse resultado aí porque é o MOSFET, né? Porque o bipolar tem que compensar a corrente IB. Isso, mas lá no bipolar vai aparecer isso aí, menos um termo lá de erro lá, que depende do IB, tá? Tudo bem? Depois a gente até vê o que vai acontecer. A gente precisa ver o que vai acontecer ali, porque eu preciso mostrar para vocês como é que faz a conta lá com o bipolar. O bipolar é um pouco mais chato, tá? Essa conta aqui, porque tem essa corrente entrando aí. Mas vamos pro... Por isso que eu faço sempre a análise do MOSFET primeiro, que é o mais simples. Ô, diacho, sumiu a tela aqui. Pronto. Tudo bem? Mas perceba o que aconteceu aqui, tá? Perceba o que aconteceu. Na hora que eu conecto o meu circuito, tá? Eu projetei essa tensão azul, eu estou projetando, eu vou lá, escolho o R1, R2, VDD, de tal forma que eu coloco a saída do circuito no VDD sobre 2, né? Para ter aquela máxima excursão, aquela coisa toda que a gente estava discutindo. Na hora que eu venho aqui e boto minha fonte, se eu fizer esse acoplamento direto, tá?
o que eu faço? Eu bagunço o ponto de operação. Eu trago o meu circuito para uma outra tensão DC, que não é mais aquela que eu escolhi. Tá? Basicamente, o que eu estou fazendo é pegando... Cadê? Lá atrás. Gente, aqui, ó. Nesse você gráfico... dependendo da entrada, né? Exato. Eu projetei meu circuito todinho para ficar aqui, ó, paradinho, bonitinho lá. Ele lá com aquela rede de divisor resistivo. Na hora que eu conecto o meu circuito, eu trago ele, sei lá, para outro ponto aqui, ó. Pode ser que seja uma tensão maior. Ou eu trago ele para cá, ó. Pode ser que seja uma tensão menor. E aí eu bagunço, inclusive, alterando o ganho. Tudo bem? Inclusive alterando o ganho. Olha lá. Se eu me deslocar na curva, a derivada que eu vou estar medindo vai ser diferente. Vai bagunçar essa coisa aí. Bem? Então, repare, eu tô com esse problema. Eu não consigo fazer acoplamento direto quando eu estou fazendo a polarização internamente aqui no meu circuito, tá? Então, eu preciso colocar alguma coisa aqui que tem a seguinte característica. Não deixe essa tensão VDC passar para cá. Então, do ponto de vista da tensão DC, da parte DC que a fonte gerou, pode ser, inclusive, que seja zero esse DC, ok? Mas a tensão, qualquer que seja a parte DC que a fonte de sinal gerou, eu gostaria que ela percebesse aqui um circuito aberto. E, do ponto de vista do sinal, o delta, eu gostaria que o meu delta visse um curto-circuito. Que ele viesse todinho aqui para dentro. Tá? Por quê? Aqui, ó, acabaram as minhas cores. Nesse ponto, o que eu quero que apareça? Eu quero que apareça DC, VDD, vezes R2, dividido por R1, mais R2. Que é o que eu projetei para ser o DC, mais o delta. Que é o que eu gostaria de trazer de fora. Tá? Então, repare, eu quero colocar alguma coisa que, do ponto de vista DC, se comporta como se fosse um circuito aberto, não deixa passar nada, como se fosse desconectado. Do ponto de vista do sinal, deixa passar tudo. A gente acabou de ver o cara que faz isso. Esse é um filtro passa alta, né? Isso é um filtro passa alta, mas a gente acabou de ver um cara que faz exatamente essa coisa, né? Capacitor. Não foi o que o CS estava fazendo? O capacitor não tem essa característica de, se a minha frequência está baixa, DC, eu funciono como se fosse um circuito aberto, eu não deixo passar nada. Se a minha frequência está suficientemente alta, eu quero que passe, eu vou deixar passar o sinal. A minha impedância está baixa. Funciona como se fosse um curto-circuito, tá? E aí, repare aqui. Isso aqui é uma boa que você falou, tá, Eduardo? Eu vou até Não, não foi eu aproveitar que aqui. falei, não, foi você. Só que foi em 2019. Não, acho que foi você que falou que agora quer passar alta, né? Não, sim, mas eu peguei de você, aprendi com você. Tudo bem, mas você aprendeu comigo, vendo a aula lá, mas olha só. Foi uma boa que eu ia deixar passar. Se do lado de cá, o que eu estava querendo fazer, tá? Eu estou aproveitando essa característica. Aberto para o DC, curto-circuito para o sinal. Do lado de cá, o que eu queria que acontecesse, tá? Eu gostaria que o meu sinal viesse todo para cá e não viesse nada para cá. É isso que eu estou fazendo. Repare que o que eu estou tentando fazer aqui é uma característica passa baixa, né? Fazer um filtro passa baixa, tá? E toda vez que você quer fazer um filtro passa baixa, tá? Toda vez que você quer fazer um filtro passa baixa, você vai pegar o teu capacitor e vai fazer ele meio que, entre aspas, tá? Uma aspas gigantes, em paralelo com o teu sinal. Se meu sinal tá vindo assim, né? Entrada do lado de cá, você bota ele em paralelo com o teu Vout aí, ou produz o seu Vout, repare, paralelo, tá? Porque o que está acontecendo aqui? Nas frequências mais altas, esse capacitor tende a ser um curto-circuito e ele tende a conectar esse ponto do lado de cá. Normalmente a gente bota o zero aqui, ó. Tende a puxar o sinal todo para o zero e eu não vejo nada na saída. Tá? Tá indo tudo para o caminho lá do zero. Não vejo nada na saída. Para os sinais, para frequências baixas, tá? Eu tô vendo essa coisa passar toda para lá. Então eu vejo variações lentas aqui na saída. Tudo bem? Se eu quiser fazer um filtro passa alta, que é o que você acabou de falar, eu quero deixar o DC do lado de fora, eu quero deixar passar uma frequência mais alta. Beleza? O que normalmente a gente faz é conectar um capacitor
é o que eu chamo de insere, tá? Mas insere bastante informal aqui, ó, uma aspas gigante, olha Tem para uma mim. licença poética envolvida. É uma licença poética monstruosa, tá? Mas série, assim, mais tecnicamente seria chamar de cascata, tudo bem? Mas vocês entendem melhor chamando assim. Mas o que eu quero dizer? Você vai colocar ele como se fosse uma barreira para o sinal. Se o sinal está tentando vir daqui para cá, na hora que a frequência está baixa, ele está funcionando como uma barreira, não deixa passar nada. Na hora que o sinal está alto, tá? Ele funciona como se fosse o curto e o sinal consegue passar, vira passa alta. Então, o próprio capacitor tem, hora ele pode funcionar como passa alta, hora ele pode funcionar como passa baixo, mas sempre como filtro, tá? Então, o que a gente está querendo fazer aqui? Isolar. Oxi. O que não está escrevendo? Licença, professor. Sim. Então, o capacitor colocado em série ali é um passa baixa e colocado em paralelo seria um passa alta? Não, aqui é passa alta. Passa alta e isso é inverso. Tá? E com essa configuração aqui é passa baixa. Baixa. Tudo bem? Vamos lá, então o que a gente quer fazer? Acoplamento. Vou até desenhar a fonte toda aqui, ó. VDC mais um delta. Tudo bem? A gente quer fazer o que a gente vai chamar de acoplamento capacitivo. Que é o tipo de acoplamento que passa por um capacitor, tá? Onde eu tento isolar DC de um lado com o DC do outro lado. Porque perceba, se eu fizer análise DC aqui, quanto que é a tensão DC que aparece aqui? VDC. Quanto que é a tensão DC que aparece aqui, ó? Que é o que o meu transistor está vendo. Que aí é o que interessa para lá para o ponto de operação. Divisor de tensão. VDD vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é o que eu projeto lá para dar um VGS suficientemente grande ou suficientemente pequeno para entrar no regime de operação que eu gostaria, para controlar a corrente. Tudo bem? Repare que eu começo a separar dois domínios de tensão aqui, ó, tá? Por meio do capacitor. O que acontece com o sinal? Do ponto de vista do sinal, se esse capacitor for suficientemente grande, percebam, tá? Se ele for suficientemente grande, ZC igual a 1 sobre J ômega C. Se ele for suficientemente grande, na frequência que eu estou interessado do sinal, a impedância vai ser suficientemente pequena e esse cara vai se comportar como um curto-circuito. Então, aqui do lado de cá aparece mais o meu delta. Suficiente, se a capacitância for suficientemente grande, a impedância é suficientemente pequena, na frequência que eu estou interessado, funciona quase como se fosse um curto-circuito, tá? Tecnicamente, precisaria calcular quanto que é a impedância, porque percebam que vai ter uma correntezinha entrando aqui, tá? Aquela coisa toda, né, Doc? Você está vendo aqui, ó. Vai ter uma correntezinha circulando ali, tá? Só que, normalmente, a gente fala, a gente despreza mesmo, tá? Se essa capacitor for suficientemente grande, meio que vai dar certo, tudo bem? E assim eu consigo injetar o sinal de entrada aí na saída. Nas notas de aula eu mostro, inclusive, tá? Tem a conta aí. Tem a conta. Aí vocês acompanham lá a conta, tá? Não deve ser muito difícil. Não vou cobrar em detalhes, assim, de onde vem esse resultado, aquela coisa toda. Vocês viram que na prova também eu normalmente, você precisa dessa equação, tá lá a equação, tá a coisa toda. Mas lá na conta, ó, esse Ci aí, esse capacitor precisa ser maior do que 1 sobre J ômega R1 em paralelo com R2. Tudo bem? Então, a depender da sua escolha de R1 e R2 lá no divisor resistivo, a depender da frequência do seu sinal, e aqui é sempre, tá? A menor frequência do seu sinal, que é sempre o pior caso, a menor frequência do sinal que você especificou para o seu sinal, você vai lá e calcula quanto tem que ser esse capacitor aqui, tá? E aí, feita essa aproximação, esse capacitor vai funcionar como se fosse curto-circuito. Esse muito maior aqui, tá, gente? Não tem um número fechado para ele, tá? O que vocês vão ver por aí, nos livros, nas recomendações, é que você começa falando que isso aqui é 10 vezes maior do que o que está do outro lado lá. 10 vezes é muito maior para engenharia, tá? Mas pode ser 8 vezes, 7 vezes, 15 vezes, 100 vezes, tá? Normalmente 10 vezes é um bom ponto de partida. Gil,
Sim, filho. A gente poderia aproveitar nessa mesma ideia aí do filtro pass-out. A gente poderia, ao mesmo tempo que a gente está resolvendo o problema do ponto de operação do transistor, a gente poderia resolver o problema do alto-falante, não? Qual o problema do alto-falante? Que ele não funciona bem, ele vai se deteriorando quando você vai colocando uma parte DC no sinal. Ou seja, se você aparentemente, né, se você botar esse mesmo capacitor aí em série com sinal, entre aspas, se você botar isso aí na saída, você vai consertar o problema do alto-falante. Você adiantou o que eu ia falar agora. Na saída, às vezes, a gente também quer isolar o DC que eu produzi aqui, porque perceba, tá? Na saída, aqui ó, na saída, que é o que você está falando. Na saída, eu tenho Vout DC mais um ganho vezes o delta. É isso que está aparecendo lá na saída, certo? Tem uma tensão DC lá na saída, que a gente produziu. Olha lá atrás de volta lá, ó. Cadê? É o VDD sobre 2, né? Ok. Na saída, eu tô excursionando assim, né? Ó. Eu tô excursionando em termos de algum lugar que normalmente a gente coloca lá na VDD sobre 2. É o que eu tô falando toda hora para vocês aqui. Mas eu excursiono em torno de um DC. Tá? Eu excursiono em torno de um DC. Tá? Isso pode ser um problema para a carga que você está colocando ali, para quem está consumindo essa tensão que você produziu. Tá? Algumas cargas você vai colocar aqui, ó. Elas não estão nem aí se você botou DC ou não. Algumas cargas. Tá? Para algumas cargas, pouco importa. Para várias cargas, isso importa. Tá? Para várias cargas, isso importa. Exemplo de carga onde isso importa. Toda carga que for meio indutiva aqui, ó. Isso aqui importa pra caramba. Tá? Alto-falante, por exemplo. Tá? Alto-falante, acho que eu já expliquei para vocês, é um alto-falante dinâmico, tá? Assim, tem vários tipos de alto-falantes diferentes. Mas alto-falantes dinâmicos, todos eles seguem um princípio parecido, tá? Todos eles têm uma membrana, e aí eu tento fazer alguma coisa que puxa essa membrana e empurra essa membrana, tá? Tenta fazer ela vibrar, puxando ela, empurrando ela, tá? Só que perceba um negócio, na hora que eu boto normalmente o que a gente faz, tá? A gente bota uma tensão DC lá, ela puxa a membrana e fica puxando. E na hora que eu boto uma outra tensão de outra polaridade, pode ser que eu esteja empurrando e eu fico empurrando. A membrana está sempre meio fora do lugar. Tá? É isso que acontece. Dependendo de quanto DC você coloca aqui, e aí como é que é um alto-falante comum, tá? Você já deve ter visto, né? É um cone, assim, às vezes tem até uma bolinha. Tem até uma bolinha, assim, às vezes, tá? No meio do cone. É um cone, alguma coisa assim. Literalmente um cone. Que tem um ímã do lado, aqui na parte de baixo, tá? Tipo, tá colado no cone. Esse cone pode ser de vários materiais. Tipo, é bastante comum fazer esse cone de papel, tá? Um papel razoavelmente rígido assim. É comum fazer esse cone de algum material plástico, tá? Esse cone aí. E aí tem um ímã do lado. Indutor, né, professor? Oi? Seria um indutor? Não, aí o cone é o cone mesmo, só certo. Cone assim, é o diafragma lá, a parte do alto-falante que você vê do lado de fora, tá? Atrás dele ele tá preso num ímã, normalmente, tá? Tem um ímãzão normalmente pesado, assim, grande, assim, pesado. Pode ser que seja pequeno, tá? Por exemplo, que o alto-falante, tem um alto-falante aqui no fone de ouvido que tá todo mundo ouvindo aqui agora, é um negócio pequeno, tá? Assim, então tem negócio de vários tamanhos. E aí, essa coisa aqui tá construída, tá montada dentro de uma bobina, tá? Dentro de uma bobina. Então tem uma bobina e o ímã tá dentro da bobina. Assim, se eu estivesse olhando para cá, tem um ímã do lado de cá e tem a bobina aqui em torno dele, tá? E aí eu boto o sinal. O que acontece se eu puser um sinal DC, tá? Na hora que eu boto um sinal DC, eu puxo esse cone aqui e eu fico puxando ele. Eu não fico vibrando ele, eu tô só puxando ele para baixo ou para cima, empurrando ele para cima. Vamos supor que tá puxando para baixo, tá? O que tá acontecendo? Esse cone aqui, ó, ele tá montado aqui, ó, em torno dele. Ele tá montado em algum lugar fixo. É isso, a sustentação do alto-falante é feita nessa ponta aqui, não do outro lado, tá? Afinal, se não fosse assim, eu não ia conseguir vibrar, tudo bem? Então, o ponto fixo aqui, ó, é normalmente do lado de fora aqui desse cone, tá?
Normalmente, essa membrana aí tem esse suporte, tá? Ele tem que ser um suporte móvel. Para quê? Para manter a coisa fixa no lugar, mas deixar vibrar. Então, normalmente é uma coisa móvel. Bastante comum ser de espuma. Bastante comum ser algum material plástico. Principalmente esses alto-falantes pequenos aqui, tá? Tem algum material plástico, tem alguma flexibilidade. Só que o que acontece? Porra, se você puxar a espuma, ela vai rasgar. Se você puxar com muita força. Se você puxar um plástico com muita força, ele vai rasgar. Tá? O bicho vai rasgar, tá? O que acontece quando eu boto uma tensão desse aqui? Eu vou puxar esse negócio. E pode ser que eu puxe com uma força suficiente para rasgar essa parada daqui, tá? Eu já vi alto-falante, literalmente, tá? Rasgado assim numa ponta, tipo, quando você olha ele de frente assim, ó. Eu já vi alto-falante um rasgo aqui assim, ó, grandão. Provavelmente o que aconteceu, tá? Provavelmente alguém botou uma tensão muito alta lá na entrada dele, tá? E aí, na hora que a parada puxou ou empurrou essa parada, rasgou esse material, que é um material razoavelmente flexível aqui. E aí, quando isso acontece, meio que já era, tá? Esse alto-falante não tem... meio que não, é um negócio meio que não tem conserto, tá? É um dano meio que destrutivo mesmo, tá? Porque quando você tenta usar isso aí, o alto-falante, em vez de vibrar assim, certinho, para cima e para baixo, ele começa a vibrar todo solto, assim, tá? E aí, o barulho que isso aqui faz é horrível, assim, tá? Então, repare, isso aqui pode ser uma carga onde isso aqui é grave, tá? Então, tem várias cargas por aí que não aceitam bem tensões DC. O que a gente precisa fazer? Se eu tiver precisando empurrar, né, uma carga que tem essa característica. Então, estou chamando aqui de C, chamar de C1, tá? R1, R2, aliás, melhor ainda. Vou chamar isso aqui de C1, R1, R2, RD, RS. Eu tô com CS. Nosso circuito tá assim, tá? Se eu precisar isolar a minha carga da tensão DC que eu produzi na saída, eu posso usar a mesma ideia que eu fiz ali, ó, de acoplamento capacitivo na entrada, tá? Eu posso vir aqui e colocar vou chamar isso aqui de C2, conectar a minha carga por meio de um capacitor, fazendo também acoplamento capacitivo na saída, tá? Então, se vocês forem olhar, é bastante comum encontrar esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui é meio que o circuito completão, tá? Que vocês veem por aí. Esse circuito. Típica coisa que o professor pergunta na prova. Tipo, eu pergunto na prova, tá? Para que serve cada um desses componentes aí? Porque, reparem, a gente começou com um circuito que era assim, né? Isso aqui, ó, que a gente começou. Aí a gente colocou o R1, R2, para quê? Aí, aliás, vamos por partes. Para que o M1 tá aqui, o transistor tá aqui? Pegar a tensão e produzir corrente. O efeito de transcondutância. Para que o RD está aqui? Para pegar tensão, para pegar corrente e produzir a tensão de saída. Esse é o núcleo do amplificador, tá? Esses dois caras aqui, ó. Eles são meio que o coração, meio que a alma do amplificador. Beleza. Para que serve aquele RS? Para melhorar um pouco a característica do próprio transistor, tá? Estabilizar um pouco melhor a corrente que circula aqui dentro, ó. Essa corrente que circula nesse ramo aqui. E repare que essa corrente tem tudo a ver com o ganho, tem tudo a ver com tudo, tá? É parte central da coisa aqui. Então, melhorar a qualidade dela, deixar ela mais estável, lá em termos do ponto de operação, é bom. Para que entrou esse RS? Para aumentar essa estabilidade. Como que ele faz isso? Promovendo realimentação, tá? Ele mede o ID, afinal ele está no mesmo caminho do ID, tá? Esse resistor RS, e ele produz algo que vai influenciar o VGS, ele produz o VS nesse caso aqui. Tá bem? É isso que a gente está fazendo. O CS entrou aqui para quê? Na hora que a gente corrigiu, melhorou alguma coisa com aquele RS, a gente piorou outra, que piorou o ganho. Esse CS está aqui para trazer de volta o ganho para um termo razoável, tá? É um capacitor que a gente vai chamar de capacitor de bypass. Para quê? Para que o efeito daquele RS seja só no ponto de operação e não influencie muito o sinal. Para que o R1 e o R2 estão aqui? Para eu produzir um ponto de operação
tensão de entrada, tá? Afinal, se eu não produzir esse ponto de operação corretamente, tá? Eu não consigo nem ligar esse transistor aqui, ó. Então, não vai ter nem conversa, tudo bem? Então, esse R1 e R2 estão aí para produzir o ponto de operação. O C1 tá aqui para isolar a tensão DC de uma eventual fonte de sinais aqui, para eu trazer só o sinal para dentro e não trazer o DC. E esse C2 está aqui para quê? Na hora de tirar o sinal de dentro do meu amplificador, tá? Depois de ter sido processado pelo amplificador, para eu tirar só o sinal e não tirar o DC, porque pode ser que tenha alguma carga sensível a esse DC. Tudo bem? Então repare que todos esses caras aqui têm alguma função, tá? E eletrônica, nenhum componente você bota lá sem alguma explicação. Não existe isso. Tudo bem, gente? Uma coisa que é bem interessante de olhar, tá? Esse mesmo circuito aqui, ó, esse mesmo circuito, ele pode ser utilizado como variações aqui, ó, para produzir. Nesse caso aqui é o fonte comum, né? Todo mundo tá vendo fonte comum, tá? Ó, o sinal tá entrando aqui e tá saindo aqui, ó. Todo mundo tá vendo fonte comum, tá? Pode ser que eu queira usar isso aqui para fazer o porta comum ou o dreno comum, tá? A mesma topologia. E aí, uma coisa a se observar. Deixa eu desenhar aqui de novo para ficar menos poluído. Para ficar menos poluído. Vamos lá. Se eu quero fazer o fonte como o dreno comum, tá? O buffer. Repare que eu vou precisar pegar minha saída do lado de cá, ó. Meu Vout virou esse cara aqui agora, tá? Esse cara aqui agora. Repare que esse RS vira o resistor de carga, tá? E esse RD vai fazer um pouco, grosso modo, tá? O papel de degeneração de fonte, tá? Não é tão efetivo, o papel de degeneração não é tão efetivo, tá? Porque repare que a tensão que ele está controlando aqui agora é o VD. E o VD não influencia muito na saída, na corrente, tá? Influencia por meio do lambda. Então, é bem pior esse efeito aqui, tá? Ah, então é por isso que é zerado esse cara no livro. Por isso que vários livros vão falar para você, cara, olha só, se você estiver fazendo isso, como o controle desse cara aqui já é por meio de assim, praticamente inexistente, não vale a pena colocar. Por isso que vários livros vão olhar e falar, cara, nem coloca, tá? Porque se você colocar, você vai estar desperdiçando tensão em cima dele, né? Tá? Você vai estar perdendo excursão e vai estar desperdiçando em cima dele, que você vai precisar polarizar ele. Ah, faz sentido. Se ele não consegue controlar por meio do VD, eu não consigo controlar o ID. Se eu já não tenho controle, pum, tira esse cara daí, tá? E aí, onde é que entra a degeneração, professor? O próprio RS vai fazer o papel de degeneração e de carga aqui, de transformar a corrente em tensão de volta, tá? Ele faz os dois papéis, tudo bem? Por isso que, repare um negócio aqui, olha só. Na hora que a gente calculou o ganho desse cara, era GM vezes RS dividido por 1 mais GM RS. Que é igualzinho o ganho. Cadê ele aqui atrás? Ó? O ganho que apareceu quando a gente colocou a degeneração, né? Olha aqui, ó. Quando a gente colocou a degeneração lá no fonte comum, o ganho virou GM-RD. Esse RD está fazendo o papel de transformar corrente de volta em tensão, para produzir a tensão de saída. E a degeneração produziu esse termo aqui embaixo, ó. 1 mais GMRS. Olha o termo que lá embaixo, lá, ó. A gente calculou isso lá atrás, tá? Isso agora se encaixa mais. 1 mais GMRS é o termo da degeneração. É o termo que estabiliza a corrente desse lá do ponto de operação, tá? Então esse efeito está acontecendo. E o RS agora está fazendo o papel de transformar a corrente em tensão para produzir o amplificador de tensão, tá? Ele faz os dois papéis. Por isso que esse aí é o ganho, tá? Por isso que esse é o ganho. Tudo bem? Normal, é bem comum ter acoplamento capacitivo na entrada aqui também, e aí esse circuito aí vira o circuito o circuito buffer, né? O circuito do buffer, tá? O dreno comum. Tudo bem? Repare que é uma variação daquele circuito completão que você aqui traz para vocês. E o porta comum? Às vezes eu quero fazer uma entrada de corrente. Ora, o porta comum vai ser alguma coisa assim, ó.
A saída eu vou pegar aqui, o VDD eu vou pegar aqui. Vou fazer o acoplamento na saída desse jeito. Eu preciso produzir uma tensão DC na minha entrada. Então, vou botar meu divisor aqui. R1, R2. RD. Chama aqui de C2. Só que repare, a minha entrada agora está entrando por aqui por baixo, tá? Primeira coisa que a gente vai querer fazer. Vai querer usar o resistor de RS, tá? Para fazer degeneração. Esse RS aqui ajuda a controlar a corrente DC. Mesmo princípio, tá? Ele mede a corrente D, controla o VS. Mesmo princípio. O que é bem comum a gente não querer fazer nesse circuito aqui, tá? Normalmente eu não quero colocar o acoplamento capacitivo. E por quê? Tá? A gente viu aqui, ó, no porta comum, que a impedância de entrada do circuito é baixa. Ao contrário dos outros, tem alta impedância de entrada. Impedância baixa, a gente usa quando eu quero fazer entrada de corrente. Quando eu quero entrar com corrente dentro do meu circuito. Tá? Quando eu quero entrar com corrente dentro do meu circuito, é muito comum a gente vir aqui e falar, cara, se eu quero entrar com corrente, acoplamento direto. Bum, mete na entrada ali. Tá? Normalmente, quando eu coloco corrente, a gente é um caso normalmente mais sofisticado, vou chamar assim, tá? Normalmente, a gente produz essa corrente aqui a partir de alguma outra coisa. Tá? Normalmente, a gente produz essa corrente a partir de alguma outra coisa. E aí a gente faz aquele desacoplamento lá da parte DC, não sei o quê, em algum outro lugar que veio antes, no circuito. Tá? E aí produz tudo de tal forma que o que eu conecto do lado de cá já foi, cara, já vem com a tensão certa, com a corrente certa, com a parte DC toda certinha, só para eu colocar o acoplamento direto. Tá? Então é bastante comum, na hora que a gente está fazendo porta comum, fazer esse acoplamento direto na entrada. Tudo bem? Normalmente um projeto especializado, tá? Porque vai entrar corrente. E é bem comum eu pegar alguma coisa que pega tensão, produz a corrente para eu botar essa corrente aqui entrando aqui, ó. Tá? Normalmente é isso que a gente faz. Tudo bem, gente? O porta comum é mais entre assim, normal, tá? Como estágios intermediários lá de outros circuitos. Muito raramente ele é o primeiro estágio logo na tora lá de entrada. Tudo bem? Mas reparem que é uma variação do mesmo circuito que a gente está vendo, tá? O RS está aí para estabilizar a corrente, o RD está aí para pegar a corrente e transformar em tensão de saída, o transistor está aí para pegar a tensão e produzir corrente dentro do circuito, o R1 e R2 está aí para gerar a tensão de polarização do circuito, tá? Repare que todos eles são variações meio que do mesmo circuito, tá? Variação desse... Cadê? Variação desse cara aí, ó. Cadê? Eu desenho aqui algum organizado, cadê ele? Variações desse cara, tá? Todos eles são basicamente variações desse circuito. Escolhendo onde você vai botar a tensão de entrada, onde você vai botar a tensão de saída, onde você vai botar o ponto de entrada, onde você vai botar o ponto de saída, mas todos eles basicamente são variações desses caras, desse cara aqui. Alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui? Eu ainda tenho uma, sim, só que eu não sei se dá tempo. Dá tempo. Tá, o lance é o seguinte. Até onde eu entendi, o Razav argumenta que uma outra razão de botar esse capacitor C2 aí é que se você colocasse direto a carga RL, diretona assim na saída, isso iria deteriorar o ganho. Isso deteriora o ganho. Olha só o negócio aqui. Eu não entendi muito bem por que exatamente. O circuito é esse, né? GM, aqui ó. GM, qualquer coisa. Do lado de cá, a gente viu lá que tem o bypass e a coisa toda. Tem um R0 do lado de cá, tá? Tem o RD do lado de cá, certo? Uhum. E a minha saída tá aqui. Não é isso que tá acontecendo? Ó, delta vem tá aqui. Delta Vout tá aqui, certo? Certo. E a gente calculou o ganho. O ganho tá falando para mim que é, ó, delta Vout. Ah, acho que eu já vi. Então, vamos lá. É menos GM R0 em paralelo com RD. A gente calculou isso. Isso aqui vezes o delta vem. É isso que o ganho está falando para mim, né? O que acontece quando eu ponho a carga aqui? Na hora que eu ponho a carga aqui, eu estou botando um RL aqui, ó. Bum. Tá vendo aí, Eduardo? Sim. Como é que fica a relação tensão?
eu vou fazer a mesma análise, tá? Eu vou olhar aqui, ó. Essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente tem que dar igual a zero. Esse Aí eu vou paralelo aí calcular vai a destruir tensão o de saída. ganho. Aí vai aparecer um paralelo aqui, ó, de R0 com RD com RL. Aí o O que alto-falante junto acontece 11 vai detonar tudo. se esse RL for o que a gente chama de carga elevada, tá? Carga alta é a que puxa muita corrente aqui, ó. Puxar muita corrente quer dizer ter uma resistência baixa, certo? Então, muito cuidado com essa nomenclatura, tá? Assim, eu já vi, tipo, de tudo quanto é jeito. Opa. O quê? Alô? Caí? Voltei, pessoal? Você nunca saiu. Você nunca caiu. Agora ele caiu. Agora eu acho que caiu. Eu que caí, gente. Pronto, agora sim. voltou, Alô? professor. Isso. Voltei? Voltou? Sim. Beleza. É que o Eduardo, eu ainda escutei o Eduardo cair, assim, isso aqui, e eu tava aqui zoado. Beleza, voltou. Olha aqui, Eduardo. Normalmente a gente chama de carga grande, tá? É aquela que drena muita corrente. Então, para drenar muita corrente, precisa de resistência baixa, tá? Então, uma carga alta quer dizer resistência baixa ali naquele ponto. Se o RL for um número pequeno, uma carga grande, né? A resistência baixa, perto das outras, e lembrando, o R0 é um número grande, o RD a gente vai maximizar para poder maximizar o ganho. Então, esses dois caras que são caras maiores possíveis que eu puder botar. Se a carga for suficientemente elevada, aquele RL for suficientemente pequeno, esse paralelo aqui vai ser aproximadamente RL, que é um número pequeno, o ganho está pequeno. O ganho já era, entendi. Entendeu? O ganho já era, tá? Bastante comum, por exemplo, em circuitos de áudio acontece isso aqui, tá? A impedância lá do áudio sei lá, tem alto-falante aqui de 32 ohms, de 8 ohms, de 4 ohms, tá? São impedâncias baixas, essas cargas são razoavelmente elevadas. Vocês estão vendo minha tela aí, gente? Tá, que cara. nomenclatura, A internet ficou ruim pra caramba. Hã? Que nomenclatura essa daí, mano? Mas é assim que funciona. Tem gente que vai usar a nomenclatura um pouco diferente. Por isso que eu sempre explico o que eu tô chamando de carga alta e carga baixa, tá? Fazer esse desacoplamento tem essa vantagem de isolar aqui, ó, esses dois caras, certo? Sim. Tá? Tem a vantagem de isolar esses dois caras aqui, ó. Tá? Separar não só o ponto de operação, mas separar o efeito da carga dentro do circuito. Saquei. Professor, sim. Filho. Aí no caso, então, esse capacitor, ele seria meio que, tipo, para eu dimensionar ele, eu teria que pegar o paralelo de todas essas coisas aí e deixar, tipo, de uma forma favorável ali para carga. Você precisa que... Se eu não me engano, é um paralelo de R0 com RD, mano. Isso aí. Eu acho que eu fiz essa conta aqui na nota de aula, mas aí eu não tenho certeza. Acho que eu nunca fiz essa conta explicitamente aqui para o capacitor de saída. Mas vai ser alguma coisa parecida com... Vai ser alguma coisa... Aí sem fazer a conta, tá? Vou chamar de Cout aqui. Tem que ser bem maior do que alguma coisa do tipo 1 sobre J ômega... 1 sobre R0 J paralelo com ômega... RD? É 0 paralelo com RD. Eu tô tendendo a falar que tem que ser esse paralelo todo, e se a carga dominar, RL, tá? Eu tô tendendo a falar isso. Mas eu preciso dizer que eu não fiz a conta aqui. Acho que eu nunca fiz essa conta aqui, tá? Eu também nunca fiz a conta, porque em 2019 você fala alguma coisa que... Você fala assim no vídeo, né? Você fala, olha, gente, envolve R0 e RD, em paralelo de R0 com RD, esse out aqui. Pois é, por isso que eu tô falando. Eu tô tendendo a falar que é isso aqui tudo, e se o RL for suficientemente baixo, ele vai dominar, vai ter que ser aquilo ali. Eu também tô tendendo a concordar agora que eu tô vendo esse modelo de pequenos sinais aí. Tá vendo? Porque no final das contas é isso aí que vai importar, tá? Lembrando que o que tem do lado esquerdo influencia o capacitor tanto quanto o que tem do lado direito, tá? A corrente que entra é igual a corrente que sai, né? Tudo bem? Eu caí de novo, gente? Não. Não. Tá. Tudo bem? Tudo Precisa bem. ser suficientemente grande, tá?
Mas eu confesso para você que eu nunca fiz essa conta na saída aqui, quanto é que tem que ser. Nem tenho aqui na minha nota de aula. Mas imagina, por exemplo, que a gente não está colocando o alto-falante, a gente só está fazendo o projeto sem colocar o alto-falante, entendeu? Eu acho que isso vai acabar sendo R0 paralelo com RD, só que se você desprezar o efeito de modulação de canal, o efeito ele vai ficar só RD. Exatamente, mas na hora que você põe a carga lá, o RL, se ele for uma carga muito baixinha, ele acaba influenciando muito, né? O RL, Não, com um isso, número sim, pequeno, sim, ele sim. influencia muito, então como é que você tem que considerar ele, tá? Exemplo de carga, tá, gente? Onde isso aqui não é um problema, tá? Isso aqui é um exemplo de carga que gera esse monte de problema. Uma carga hoje em dia extremamente comum que não gera esse problema, tá? Conversor AD. Hoje em dia, áudio, principalmente áudio, cara, acho que não tem nada que não passe no sistema digital, tá? Então, normalmente, como é que funciona aqui a brincadeira? Tem um sensor ou alguma coisa que vai produzir a parte analógica do sinal. Você faz os seus processos aí de filtragem, amplificação, o que quer que seja necessário. E conversor AD, a gente projeta para ser corrente igual a zero na entrada, que tem alta impedância de entrada. Tá? Quando tem alta impedância de entrada, cara, isso aqui ó, praticamente não gera carregamento na saída do circuito, não gera esse problema aqui ó, de bagunçar os ganhos, afinal o valor do RL está muito grande, quase como se fosse circuito aberto. Tá? Então a influência é muito baixa desses caras. Conversor AD, muito mais comum ver acoplamento direto, se for isso que você está fazendo, do que acoplamento capacitivo na saída aqui. Tá? Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Eu acabei com as minhas dúvidas também. Tá. Na aula que vem, vamos ver alguns detalhes sobre o transistor bipolar, tá? Porque o transistor bipolar tem umas chaticezinhas aí por conta da corrente lá de base. E o transistor bipolar, ele dá uma vantagem pra gente, que a gente pode usar a corrente de base para fazer a polarização de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou mostrar isso para vocês. Lembrando ainda, quinta-feira, então, a gente vai ver isso. Terça-feira próxima é feriado e a prova de vocês ficou para o dia 4, que é quinta-feira da semana que vem, tá? Então, se alguém for tendo dúvida, dá tempo de estudar, dá tempo de fazer tudo. Na aula que vem, o último testinho de vocês. Não sei se vale a pena fazer testinho, mas em princípio sim, tá? Perguntando alguma coisa dessas coisas que a gente comentou aqui hoje. E dia 4, a prova. Beleza, turma? Hoje é terça, então.